Flamengo e Palmeiras atualmente são os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro e recentemente a rivalidade entre os dois times até aumentou, porque eles andaram disputando títulos, frequentemente. Mas em 2012, 7 anos atrás, a realidade dos dois era bem diferente, Eles tinham times ali bem fracos, não disputavam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro, viveram alguns momentos alternativos, então vale a pena lembrar de todos esses momentos bem bizarros de Flamengo e Palmeiras. Esse vídeo é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Acesse o link na descrição, baixe o aplicativo, diga lá qual é o seu time preferido e acesse as notícias, veja vídeos, veja o tempo real das partidas e várias outras funções especiais do aplicativo OneFootball. Primeiro vou falar do Flamengo. O time teve resultados bem decepcionantes na temporada. No Campeonato Carioca ficou em terceiro lugar porque foi eliminado nas semifinais tanto da Taça Rio quanto da Taça Guanabara, depois caiu na primeira fase de grupos da Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro ficou em 11º lugar. Começando então pelo Campeonato Carioca, o time foi eliminado 2 vezes na semifinal pelo Vasco, pelo grande rival, e uma delas aconteceu um lance bem bizarro, Como eu disse, aconteceram lances bem alternativos com os dois clubes, com o Palmeiras e o Flamengo, e esse do Flamengo foi bem especial, foi um gol perdido pelo David, um absurdo ali, ele recebeu um passe dentro da pequena área, sozinho, com o gol aberto, chutou a bola na trave. Esse lance é lembrado até hoje por muita gente, como um dos gols mais perdidos da história. E aí, depois dessas eliminações contra o Vasco, o Flamengo também foi eliminado na Libertadores, O time chegou a ganhar um jogo decisivo, mas aí teve que esperar o resultado de um jogo entre Lanús e Olímpia. Até tem uma imagem curiosa do Léo Moura esperando o resultado do jogo com um fone no ouvido, ouvindo ali a narração, e aí de repente sai o gol do Lanús, e aí a decepção total, a cara dele de decepção, por aquele momento. E nesse momento exatamente o Flamengo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. E aí, com essas eliminações, o Flamengo chegou a ficar 27 dias sem disputar nenhuma partida, afinal de contas tinha que esperar o Campeonato Brasileiro começar. E mesmo com todo esse período de treinamento, sem jogos, o Flamengo só conseguiu a 11ª posição no Campeonato Brasileiro, depois de uma campanha bem irregular em que o time ainda sofreu algumas goleadas. Foi goleado, por exemplo, por Inter, por Corinthians, por São Paulo, por Curitiba. Então, resultados horríveis realmente, campanha bem sofrível e esquecível do Flamengo. Agora é legal lembrar um pouco daquele elenco, que disputou a temporada de 2012 pelo Flamengo. Foi um elenco que mudou bastante, Depois dessa decepção nas primeiras competições do ano, o Flamengo teve algumas alterações, vários jogadores saíram, vários entraram, então aconteceram mudanças, mas vamos estipular mais ou menos um time base daquela temporada, Tinha o Felipe no gol, o Léo Moura na lateral direita, a zaga tinha Gonzalez e Wellington, e na lateral esquerda Júnior César disputou a maior parte da temporada, mas o Ramon jogou mais no Campeonato Brasileiro. Os volantes principais aí foram Luiz Antônio, Williams, o Cáceres também jogou bastante. No meio campo tinha Renato Abreu, e no ataque você tinha Ronaldinho, Love e David, Todo esse ataque aí também tinha algumas mudanças. O Ibson chegou depois, o Negueba jogou bastante, saía bastante do banco de reservas, e o Hernani Brocador chegou nessa temporada e também jogou bastante, E tem ainda alguns jogadores folclóricos, que não dá pra dizer que faziam parte do time base, mas que participaram daquelas campanhas e que merecem ser lembrados, jogadores alternativos, digamos assim. Tinha o Adrian, garoto das categorias de base, que começou bem e chegou a ser chamado pela imprensa internacional de novo Zico, acabou decepcionando, Obviamente não é o novo Zico. O volante Muralha, quem lembra do volante Muralha? Pois é, jogou até bastante aí durante a temporada de 2012, principalmente no começo. E por fim, vale lembrar também do Gustavo Geladeira, zagueiraço, reserva desse time do Flamengo. Jogou mais ali no começo, mas é um jogador bem folclórico com esse apelido sensacional. O Flamengo teve 3 técnicos, O Luxemburgo, que já estava na temporada anterior, ficou um pouco no começo da temporada, com os resultados acabou caindo. O Joel Santana assumiu depois,
né? Sempre nas idas e vindas de Joel Santana pelo Flamengo, assumiu, ficou por um tempo, mas acabou caindo, e o Dorival Júnior teve então a primeira passagem dele pelo Flamengo e ficou até o final do ano. E é interessante reparar que logo depois desse ano difícil de 2012, começou uma guinada muito importante, uma mudança muito importante na administração do Flamengo. Afinal de contas, começou a gestão do presidente Eduardo Bandeira de Mello, que iniciou ali uma recuperação financeira do clube, contenção de gastos, melhor administração de despesas. O time até foi campeão da Copa do Brasil de 2013, vencendo o Atlético Paranaense na decisão, mas o Flamengo quase foi rebaixado em 2013, vale lembrar, né? Teve todo aquele problema na justiça, com a Portuguesa, com o Fluminense, enfim, uma baita confusão, o Flamengo quase foi rebaixado. Aí depois o time foi se reestruturando aos poucos, e principalmente a partir de 2016 as coisas começaram a dar certo de certa forma. Afinal de contas, o Flamengo está só sentindo o cheirinho de título, né? Tá sempre disputando as primeiras posições, ainda não teve uma grande conquista, mas está no caminho certo. Os resultados do Palmeiras em 2012 foram ainda mais bizarros que os do Flamengo, né? Foi uma temporada bem alternativa, bem estranha e bem marcante. Todos os torcedores do Palmeiras, como eu, com certeza lembram do que aconteceu naquela época, né? O time foi eliminado logo de cara nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Guarani, né? Uma grande decepção logo no começo. Na Sul-Americana o time caiu nas oitavas diante do Milionários. E na Copa do Brasil o time foi campeão. Veja só, numa temporada bem decepcionante, o time até conseguiu um título importante ali, o clube não conquistava muitos títulos na época, e foi campeão da Copa do Brasil de uma maneira bem bizarra, né? O time passou por Horizonte, Coruripe, Paraná, Atlético Paranaense, Grêmio e venceu o Curitiba na final. E com um momento alternativo, né? Mais um grande momento alternativo de 2012, Betinho, centroavante Betinho, que era folclórico, era muito criticado, ironizado, fez o gol do título do Palmeiras naquela final contra o Curitiba. Mas quando veio o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras decepcionou com tudo, fez uma campanha realmente horrível, terminou em 18º colocado, somou apenas 34 pontos, foi rebaixado com antecedência, e não é à toa, porque o time base ali daquela época era realmente bem triste, bem fraco. Vamos lembrar aí de alguns nomes, tinha por exemplo o goleiro Bruno, o lateral Arthur, Maurício Ramos, Henrique e Juninho, lateral esquerdo. Nossa, como o Juninho era ruim. Márcio Araújo era um dos volantes ali, bem criticado. O Marcos Assunção era o volante titular, mas teve muitas lesões depois de se destacar no começo do semestre, né, no começo do ano. Ele era o titular, mas teve muitas lesões. O Correia jogou bastante naquela época. O Valdívia era o meia, mas também era outro que se machucava bastante. O Mazinho jogava do lado dele. O Daniel Carvalho, era difícil entrar em forma, mas quando estava em forma substituía um dos dois, ou o Valdívia ou o Mazinho, e o ataque era formado por Maicon Leite e Barcos. Outros jogadores importantes atuaram ali, como Deola, Cicinho, Fernandão, atuaram durante a temporada, ou no começo ou no final, e tivemos alguns jogadores folclóricos também, como o Obina chegou a jogar nessa época, o volante João Vitor, que foi agredido pela torcida numa época, também atuava bastante nesse time, e o atacante Luan, que era queridinho do Felipão, que o Felipão pediu pro Palmeiras gastar milhões com ele, jogava e irritava bastante a torcida nessa época. E depois do Palmeiras passar grande parte da temporada com o Felipão no comando, quando tudo já estava indicando o rebaixamento, o Felipão saiu, entrou o Gilson Kleina em setembro, não deu tempo de arrumar o time, não deu tempo realmente de salvar o time do rebaixamento, né? Ele acabou ficando, como o time mostrou ali um pouquinho de reação, ele acabou ficando pro ano seguinte, comandou o time na Série B, fez um bom trabalho, o time foi líder, disparado da Série B, fez uma ótima campanha e subiu para a Série A com tranquilidade, mas em 2014 o Palmeiras passou novas dificuldades, quase caiu novamente, tinha um elenco que eu, particularmente como palmeirense, digo que é até pior, tinha muitos jogadores da base ali tentando salvar o time, né? Porque os jogadores principais não eram horrorosos, né? Então você tinha o Wesley, você tinha Mouche, Henrique Dourado, você tinha, por exemplo, o zagueiro Vitorino, enfim,
um elenco bem fraco realmente, eu acho pior, e assim o Palmeiras sofreu bastante, só se livrou lá na última rodada e com uma ajuda importantíssima do Santos, né? Então foi bem difícil, e aí só em 2015 as coisas começaram a mudar para o Palmeiras, a gestão do Paulo Nobre começou a dar certo, né? Ele mesmo ajudou de certa forma financeiramente, com empréstimos, a Crefisa também, né? Claro, o patrocínio da Crefisa começou a surtir efeito, e aí o time foi campeão da Copa do Brasil em 2015, campeão brasileiro em 2016 e 2018, está sempre disputando as retas finais aí de mata-mata, disputando o título como agora em 2019. E é claro que no Campeonato Brasileiro essas duas forças horríveis do futebol brasileiro se enfrentavam, né? O Flamengo e o Palmeiras fizeram 2 jogos, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, ganhou por 1-0 com gol do Barcos, e o segundo jogo foi bem negativo, a partida terminou 1-1, Wagner Love, ex-jogador do Palmeiras, que inclusive ajudou o time a sair da Série B lá em 2003, né, acabou fazendo um gol para o Flamengo, gol do empate, que de certa forma decretou o rebaixamento do Palmeiras. Não foi decretado ali na hora, no fim do jogo, mas 2 resultados da rodada depois acabaram determinando o rebaixamento do Palmeiras com antecedência. E aí, amigo alternativo, você lembrava desses times de 2012, de Palmeiras e Flamengo? Quais são as suas principais recordações? Escreva aí nos comentários, interaja com a gente, conte de repente algo que eu não citei, que você lembra dessa época, e também não esqueça, claro, de deixar o seu like, aqui é sempre muito importante pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos, é tudo muito importante para o Última Divisão continuar firme e forte. É isso, pessoal, até a próxima!